como novo contratado aí para o ataque rubro-negro, o atacante Vitinho do CSKA de Moscou. Ele está acertado com o clube e deverá fazer sua última partida ainda hoje. O CSKA vai enfrentar o Lokomotiv na partida válida pela Supercopa da Rússia. Contratado por 10 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, Vitinho chega com a contratação mais cara na história do clube. Superando inclusive Everton Ribeiro, né? O ex-colorado de 24 anos deverá ser anunciado oficialmente pelo clube carioca, como eu disse, ainda nessa sexta-feira. Tem um detalhe aí, viu, Fábio? Eu tenho uma curiosidade aqui, vai soar até como... Não deixa de ser uma notícia de bastidores. Pois não. Você sabe que eu tenho um grande amigo que era vizinho do Vitinho em Porto Alegre. E aí, qual a primeira pergunta que a gente faz quando a gente pode ter uma informação sobre a vida extracampo do jogador? A gente liga, né? A gente vai apurar. Sim. Pois aí eu liguei. Tem 2 dias, falei com essa pessoa que me disse o seguinte: ô Calheiros, parecia que nem morava aqui. Cara, super tranquilo, super de boa. Não é daqueles jogadores que fazem arruaça, bagunça, não. Muito pelo contrário, educado, cara muito discreto. Acho que é uma boa notícia, né? E ele jogou no Internacional, ele era mais jovem ainda. 2 anos a menos, né? Agora mais amadurecido. 24 anos, né? Tá rodado, né? De clubes e também com experiência internacional. Assinando o contrato e sendo anunciado, acho uma ótima reposição para a saída do Vinícius Júnior. Tem que só aguardar, porque o futebol, a assinatura vale muito, né? Pelo menos quando um jogador é apresentado. Depois que ele é apresentado, assinou o contrato, começa a brigar, quer ir embora, aí a assinatura passa a não valer tanto. Mas para ser anunciado e apresentado, precisa da assinatura. Por isso o Flamengo está um pouco reticente em vir a público. Já criou uma expectativa na rede social, tem hoje essa decisão. O CTS já faz parte do acordo, isso, olha, joga a decisão e aí o CSKA depois libera você, porque o Golovin foi liberado, foi vendido ao Mônaco, a gente mostrou agora há pouco aí. Então, assim, ele perde 2 peças importantes, né? Mas é uma reposição à altura e vejo como investimento, não gasto. 45 milhões de reais. É diferente você trazer por esse valor, mais fácil você vender, né, no mercado brasileiro. Mas vejo com um jogador de 24 anos com potencial de revenda daqui a 2, 3 anos. O Flamengo pode recuperar esse investimento, isso sem falar no ganho técnico. Porque você com o Vitinho ganha em técnica, em qualidade, esse time do Flamengo que já é muito bom. E característica, né? É aquilo que a gente estava falando, que eu falei agora há pouco. O Flamengo tem estabelecido ao longo dos anos um conceito de futebol. E por isso que acho que mais uma vez acerta. Porque tá perdendo 2 jogadores de velocidade lado esquerdo de campo, tá repondo com o outro. Exatamente. Característica muito semelhante. Quem é melhor, quem é pior, isso aí é conversa pro torcedor. Claro que o Vinícius Júnior, acho que um dia vai chegar num patamar muito acima desses outros nomes. Sim. Mas o Vitinho é uma reposição legal, bacana. Vamos ver números dele pelo CSKA? Coloca na tela aí alguns números do Vitinho, que é muito bom jogador, hein? Que não jogou muito tempo no CSKA, por isso que os números também não são altos. Esse só da temporada passada, né? Vamos ver, ele tem 11 gols em 46 jogos, o que dá uma média de 0,24, né? Ele não é o 9. Por jogo. Ele não é o goleador. Ele tem um jogo nessa pré-temporada 18-19. Isso, que ele foi até substituído. E com o Vitinho em campo, olha aí, ó, o CSKA conseguiu 26 vitórias, 9 empates e sofreu 11 derrotas. Tá aí o Vitinho, a qualquer momento, podendo ser anunciado como reforço para a sequência do Flamengo na temporada. Flamengo que tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tudo nesse mês de agosto, tem 2 pedreiras. E essa liderança para sustentar na ponta da tabela aí do Brasileirão, hein, Fábio? Para seguir com aquele mantra, né? Segue o líder, né? Que o torcedor tá brincando o tempo todo e já há algum tempo nas redes sociais. E tem algumas questões a resolver. Por exemplo, o Guerreiro, o contrato acaba dia 10 de agosto. Vai renovar? Ontem até a gente estava debatendo no Rodada e o Silva falou assim, mas o Guerreiro disse que está nas mãos do Flamengo. Sim, nas mãos do Flamengo é muito cômodo. Posso fazer uma proposta de 3 milhões por mês e dizer, olha, está na mão do Flamengo. Eu pedi, mas claro que tem que ser dentro de uma realidade. E o Guerreiro
precisa se adequar. O atual contrato não pode olhar para frente e dizer, olha, pelo menos igual. Igual não pode ser. O Guerreiro, quando chegou ao Flamengo, era uma expectativa. A realidade hoje não é igual. Então, a forma salarial, por exemplo, de renovar esse contrato não pode ser nos mesmos moldes. Por isso que o Flamengo está apresentando a contraproposta. Exatamente, ele tem que entender. E acho carreira do Guerreiro, vai até dezembro no Flamengo, pelo menos, renova mais 4 meses, que pode, renova 4, 5 meses sem problema nenhum. Aí depois, em janeiro, é outro mercado, abre outra janela para o Guerreiro. Quem sabe nesse segundo semestre, o Flamengo campeão, aí ele valoriza, ele negocia um novo contrato com o próprio Flamengo ou vai para um outro clube, mas eu não abriria a mão do Guerreiro, mas em outros números, não nos atuais. E tomara, viu? O Flamengo tem 3 frentes aí. Sinceramente, tomara que o Flamengo conquiste pelo menos um grande título. Sabe por quê? Você tem o Eduardo Bandeira de Mello fazendo uma gestão do aspecto econômico, plenamente. Com responsabilidade, enfim, recolocando o Flamengo aí no caminho do crescimento. É para premiar. Eu temo que daqui a pouquinho termine a gestão do Eduardo Bandeira de Mello e fique só aquela Copa do Brasil lá em 2013. No estadual. Tem que ganhar, que ganhar para marcar de fato um marco aí nessa virada de estrutura, de reorganização do Flamengo. Vamos voltar lá pro Palmeiras? Opa, vamos lá. O Hélio tá pedindo passagem, hein? Porque o treino, com essa rodada, a gente teve 2 jogos adiados. E tem uma curiosidade nessa tabela aí que a gente vai ver. Qual é a curiosidade? Quando a gente virar a página, você... Então vamos lá. Vamos destacar primeiro aqui, então. Isso. O G4 tem Flamengo, né? Que 2 pontos. Abriu 2 pontos. Olha só, Flamengo empatou com o Santos. Olha como é que foi bom negócio pro Flamengo. E quando o São Paulo fez gol, o São Paulo assumiu a liderança. Exatamente, para cima do São Paulo, ó. 31 a 29 pontos. O Grêmio entrou no bolo. E aí vem um bolo aí, né? Atlético Mineiro, Grêmio Internacional. Os 3 com 26 pontos. Aí logo abaixo está o Cruzeiro com 24, Palmeiras com 23, Corinthians 22 pontos. A gente fala tanto dos problemas do Corinthians, mas o Corinthians vai se sustentando ali na primeira página. Mas oscilando, né? Uma vitóriazinha já vai encostar nos 26. Porque o Corinthians, depois da Copa, o que ele fez? Ganhou o Botafogo, perdeu pro São Paulo, ganhou agora do Cruzeiro. Esse perde-ganha é legal, é melhor do que você empatar 2 jogos. Perde um, ganha outro, é melhor que empatar. Você soma um ponto a mais em relação à pontuação. Só uma correção, o Botafogo está ali na 10ª posição, mas quem tem 13 jogos é o Vasco. Né? O Botafogo tem 15 jogos. 15 jogos. E aí vem a curiosidade que eu quero falar. Aí sim a gente vai virar a página, porque o Vasco é logo o 11º colocado. Aí sim o Vasco com 13 jogos. Então, e aí o Vasco, vamos pegar os 2 jogos que ele tem. Santos, vai ser um jogo fora de casa, e Atlético Paranaense. Digamos que o Vasco vença os 2 jogos. Uma hipótese, que não é nada do outro 25. mundo. Vai a 25 pontos, ele cola lá no G6, ele ultrapassa o Cruzeiro, ele vira 6º colocado. Olha só, hein? Como o Vasco tem... Claro que ele vai ter uma obrigação muito grande, ele vai pegar um Santos diferente de agora. Sim. Vai ser um Santos já com o Brian Ruiz, com o Sanches, provavelmente, com o novo treinador. Mas tem 2 jogos ainda para tentar sair dessa segunda página. São 2 jogos com adversários que estão abaixo do Vasco na tabela, né? Exatamente. Santos e Atlético Paranaense. Olha aí o esporte né? O esporte que eu falava, o esporte estava lá em cima antes da Copa do Mundo. 3 rodadas, perdeu, poderia estar numa situação bem melhor. Próxima rodada, coloca aí a próxima rodada. Vamos primeiro com resultados? Então tá, os 8 jogos finalizados aí dessa 15ª rodada, que começou com a vitória do Fluminense no Maracanã, 1-0 para cima do Palmeiras, o Galo fez 2-0 no Paraná, empate na Vila Belmiro, vitória do Corinthians e vitória do Vitória, com perdão da redundância, só os mandantes, hein? Vencendo um empate na Vila. É isso que eu ia te chamar a atenção. Na rodada anterior, a gente teve um visitante vencendo, que dessa vez ninguém. Foi o Fluminense. Essa, nenhum visitante em 8 jogos. Olha aí, ó, Botafogo fez 1-0 na Chape, Grêmio de virada 2-1 no São Paulo e o América bateu o Inter 2-1. Aí os 2 jogos adiados, né, para o fim do mês, Atlético Paranaense e Vasco, Ceará e Bahia. Poucos gols também, né? Placares apertados ali. Magrinha essa rodada. A próxima rodada começa amanhã, o único jogo do sábado, né? 4 da tarde, lá no PV, no Presidente Vargas, Ceará e Fluminense. Domingo são 2 jogos naquele horário, 11 da manhã, Vasco e Corinthians em Brasília, Palmeiras e Paraná no Allianz Parque. Depois, às 4 da tarde, Cruzeiro e São Paulo, no Mineirão, Atlético Paranaense e Vitória. E virando a página aí, nós temos mais Flamengo Sport no Maracanã, Internacional e Botafogo no Beira-Rio, Chapecoense e Grêmio, Santos e América, e lá na segunda-feira, Bahia e Atlético Mineiro. Já preparou o palpitômetro? Palpitômetro, já preparei. Você sabe que eu fui razoavelmente bem. Acertei Botafogo 1-0, acertei Vitória 1-0, acertei a vitória do Fluminense
Ah, não foi mal. Não. Ah, não foi mal. Eu fui mal assim no Flamengo, errei. Tá. Né, o Grêmio, São Paulo, errei. Errou? Assim, Você botou o quê, Grêmio mas São Paulo, por curiosidade? eu botei empate 1 a 1. Botou empate?